Minutos, 8h34, você ligado na onda, você muito bem informado. Obrigado você que acompanha a nossa programação. Agora são 8h34. Nós vamos à participação do Marcelo da Corrégio, como acontece às quintas-feiras aqui em nosso programa. Onda Sul apresenta Onda Tecnologia, para entender a evolução dos fenômenos naturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. 8h35. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bajo, bom dia, Juliãozinho, bom dia, ouvinte, tudo bem? Então não vem chuva agora de manhã, Marcelo? Parece que tem coisa pro final da tarde, mas está meio devagar. Eu vi lá pela perspectiva do programinha que eu tenho que analisa isso, que a tendência da frente fria subir, ela acabar abrindo quando chegar aqui entre Paraná e Santa Catarina, a gente vai ter uns pinguinhos de nada. Pois é. Todo mundo esperando chuva, mas talvez venha a chuvinha à tarde somente. Já está começando a abrir um pouco mais, estava bem fechado. Parecia que viria chuva agora de manhã, mas... Historicamente, Baixo, abril não é um mês de muita chuva, não se espera muito, tá? Eu tenho uma média calculada lá de 150 milímetros, um padrão normal aqui para Beltrão é 200, 220, né, por mês. Pois é, Marcelo, você já anunciou nas redes sociais que o assunto hoje é a manutenção básica do veículo. Isso, num futuro aí de tempo de vacas magras, né, qual seria a manutenção mínima que eu posso ter que dar para o meu veículo para evitar problema com ele? Então, há coisas de graça e essas não podem deixar de ser feitas. Então, a número 1 que pouca gente faz é calibrar pneu de maneira periódica, né? Como eu digo, pouca gente faz, porque tem que ser periódico. De tempo em tempo, eu recomendo pelo menos a cada 15 dias, a gente recolocar a pressão correta no pneu. Isso economiza pneu, porque gera um desgaste regular da banda de rodagem, e economiza combustível, porque melhora a rolagem em piso. Pense como se fosse uma bicicleta de pneu meio murcho que deve ser pedalada. Dá muito mais trabalho para as pernas da gente ter que apertar esse pedal para baixo. Então a gente vai consumir mais combustível com o pneu murcho. Os freios também são importantes demais para serem deixados de lado nessas manutenções. Então tem que trocar o fluido a cada 2 anos ou 20 mil quilômetros. E não pode deixar de ser feita sob risco de travamento ou pior, não funcionamento. Dá para dar uma espaçada na troca de filtros, tá? Filtro de ar, filtro de combustível, filtro de cabine, mas não se pode opinar se o estado atual não for de conhecimento prévio, tá? Por exemplo, não tem como avaliar um filtro de combustível sem abrir ele e ver como é que ele está destruído por dentro ou não. Então, se o posto de combustível que tu utiliza sempre utiliza produto de qualidade, certamente o prazo de um filtro de combustível pode ser um pouco mais alongado, como uma medida de contingência. O fator consumo é fundamental também. A gente avalia o estado geral do motor e do carro através do consumo. Então a gente sabe das necessidades de manutenção corretiva antes de alguma coisa quebrar e fazer o carro parar, avaliando sempre o consumo do carro. E é bem fácil fazer isso. A gente anota quantos litros foram abastecidos e verifica quantos quilômetros foram percorridos antes de voltar a abastecer. Então a gente divide essa quilometragem percorrida pelos litros abastecidos da última vez. E assim tu vai obter quantos quilômetros o veículo faz com litro. Mesmo se o veículo andar na estrada ou na cidade, a gente pode fazer essa média e vocês vão verificar que há uma diferença, que na tendência na estrada é que se consuma menos combustível para cada quilômetro rodado. Se o veículo tiver computador de bordo, também é bom acompanhar pelo método de cálculo, que pode ser que exista um erro e a gente nem percebeu, tá? Existe uma constante que ela é colocada, uma constante é um número matemático que é colocado no software da ECU do motor, que faz esse cálculo. Então, se a constante não estiver bem regulada, ela pode acabar gerando um cálculo de consumo incorreto. E é legal ter uma caderneta dentro do carro para poder gerar esse histórico. O óleo é outra coisa que não tem como deixar passar, né? Então avaliar quantos quilômetros ele já percorreu, ou quantos dias, quantos meses ele está em uso. Normalmente os minerais eles podem ficar de 6 meses ou 5 mil quilômetros no motor, e os semissintéticos e sintéticos o dobro disso, 1 ano ou 10 mil quilômetros. E um outro elemento que não se pode perder o prazo é a correia dentada. Essa aí, se arrebentar, a parte de cima do motor ela praticamente vai fora. Entorta válvula, entorta comando. O prazo da maioria dos veículos para troca é entre 50 mil ou 5 anos o que chegar primeiro. Pois é, então esse tipo de manutenção não tem como evitar. Não tem como não fazer, senão a gente vai ter uma perda drástica em algum elemento corretivo no motor no futuro. Muito bem, então mesmo com essa situação toda aí, vamos cuidar da manutenção do carro. Lembrar sempre, Baju, o carro ele foi projetado para rodar. Ficar parado não é um esquema que ele está pronto. Então a gente tem que ter esse tratamento mínimo, tá? Já falei semana passada, moçada, não adianta ligar o carro na garagem,
tá? Para poder dar carregada na bateria, isso aí não resolve. É uma rotação um pouco mais elevada do alternador que provoca o recarregamento completo. A energia que tu gasta da bateria para dar partida no motor, ela é muito maior do que esses 5 minutinhos que tu vai deixar o motor do carro ligado dentro da garagem. E ainda outro problema, né, Bajo? O cara liga o carro na garagem, os gases de escape, eles não vão circular para a atmosfera, e a pessoa vai ficar respirando aquilo lá dentro do ambiente fechado. Aquilo faz mal para a pessoa, pode inclusive matar. Inclusive já houve até caso de suicídio na cidade, né? Eu contei, acho que aqui já, assim que eu cheguei aqui em Beltrão, né? Houve um caso de suicídio na cidade, foi feito dessa maneira. Se for Fusca, então, menos ainda, né? Não, Fusca... não é questão de Fusca. Quanto mais antigo o carro, pior. As calimbragens de carburador, elas são cada vez mais abertas. Então, a produção de CO é muito maior em carro antigo. Não, mas eu digo Fusca, para carregar a bateria tem que andar um bocado, né? Tem que ir daqui a Cascavel. Porque o alternador dele é fraquinho, né? A capacidade é pequena. Agora são 8 horas e 40 minutos. Uma pergunta que o Lisandro está fazendo, Marcelo. Eu gostaria de saber a média de consumo de um Palio Fire 2006 na BR e na cidade. Ele diz que é um carro bem conservado. Mas é 1.0, 1.6, 1.6 16 válvulas, 1.4, tem vários tipos. Fica complicado dizer. Ele só fala um Palio Fire 2006. Mas o Fire tem vários motores, né? Vamos falar pelo 1.0. 1.0 ali bem calibradinho, na gasolina uns 15 a 16 km por litro faz normal. Outro ouvinte perguntando aqui sobre o consumo do Escort XR3 2.0 na cidade e na estrada. Qual seria o consumo aceitável? Esse aí já é da velha guarda, já é do meu tempo, né? Um XR3 2.0, o mesmo motor do GTI, famoso. Espere algo na casa de 12 a 12,5 na estrada e 8 a 9 na cidade, mais ou menos. Mas é um motor que a gente não avalia muito se ele está bem por conta do consumo. A gente avalia pela pressão que a gente sente nas costas quando acelera, tá? É um carro que nasceu para tomar umas aceleradas de vez em quando, se o motor pede para ser pisado. Ouvinte perguntando aqui, Marcelo, o EcoChip funciona para economizar combustível? Ele vai abrir lá a faixa de rotação com uma mistura estequiométrica mais pobre, né, para poder consumir menos combustível. Não espere mais de 4, 5% de economia, só que com um decréscimo absurdo de potência, com um decréscimo absurdo de torque. Inclusive, catalisador chega a trabalhar mal por conta disso aí, porque as misturas estequiométricas estão incorretas. Então o teu carro acaba poluindo mais, rendendo menos. Se tu avaliar quanto gasta de reais para cada quilômetro rodado, tu vai ver que vai piorar. Mesmo que melhore o consumo, o quilômetro por litro, o real por quilômetro piora. Então não vale a pena. Fora que perde garantia, tá? Botou no carro novo aí, sob garantia da montadora, tu vai perder a garantia por conta desse chip. O Léo está perguntando aqui, eu tenho um Golf Sportline 2014 Edition Limited. Assisti a um vídeo no YouTube e um mecânico dizendo que várias peças do Gol servem para o Golf. Mas no ato da compra das peças, se você pedir peça para o Gol é um valor, se pedir peça para o Golf é outro valor, mas a peça é a mesma. Tem sentido isso aí, Marcelo? É mercado, né? Eu já vi isso acontecer entre Gol e Santana. A época que o Santana era o carrão do mercado brasileiro, peças que eram intercambiáveis entre eles. Quando tu pedia para Gol era um valor, pedia para Santana era outro. Então vai da idoneidade de quem está te vendendo, né? Olha, desculpa, mas lidar com certos tipos de brasileiro dá trabalho. É complicado pra caramba. Estamos vendo agora aqui na gripe, no corona, né? A gente tem ordem para ficar em casa e fica em casa com a família, com um amigo fazendo festa, né? Complicado pra caramba. Agora são 8 horas e 43 minutos. A Val está perguntando, daria para repetir então essa orientação de como ligar o carro corretamente nessa época em que os carros ficam mais parados? Eu sou a Val, eu tenho uma Pajero automática 2008. A gente tem que usar o carro para poder ir para mercado. A gente está ainda tendo que utilizar o veículo para poder consumir produtos básicos de comida em casa. Então aproveita essa saída que tu vai dar com o carro para dar uma volta um pouco mais completa, não só ir no mercado, mas aí tu, dependendo do local que tu mora, escolher melhor o percurso para que seja um local onde o carro circule, que não tenha tanta parada, não tenha tanta lombada, não tenha tanto sinal para parar. Então pegar uma coisa um pouco mais do contorno aqui da cidade, andar com rotação um pouco mais elevada, né, com rotação um pouco mais constante, sem ficar oscilando muito, para dar aquela boa carregada na bateria. E lembrando também, tá? Não carregue a bateria do veículo com ela conectada ao automóvel se ele tiver injeção eletrônica. Faz um estrago na rede neural do carro. Tá? O carro começa a ter um monte de avaliação a respeito de chaveamento de liga, desliga, de farol, pisca, limpador de para-brisa, comando para acender a luz do teto do carro, só porque tu carregou na tomada.
A peça que faz isso chama retificador de onda completa. Ela converte a corrente alternada da tomada em corrente contínua, que é utilizada para carregar a bateria. Só que ela não faz de maneira totalmente completa. Ela é completa, mas na verdade não é. Então, essa pequena oscilação de tensão que vai ser verificada na linha do carro vai provocar um comando incorreto na rede multiplexada dele. Então, a bateria tem que ser retirada do carro para ser carregada. E se tu fizer isso, lembra que tu vai pegar... vai perder senha de rádio, vai perder a programação da injeção, ela vai levar um pouco mais de tempo para poder adotar um padrão estequiométrico de queima correto. Então, o legal mesmo é andar com o carro pelo menos uns 20 quilômetros, pelo menos uma vez por semana, num trecho de estrada que tenha um pouco mais de continuidade na aceleração, que não tenha muita oscilação. Deixa eu ver, mas a nossa ouvinte Val está dizendo assim, mas Marcelo, esses dias você falou que era para algo como deixar o carro ligado em casa com as portas abertas, é isso? Não, aquilo ali, não, foi outra coisa. Eu comentei que como o teu carro está ficando muito tempo parado dentro de casa, dentro da garagem, a gente pode ter um acúmulo de umidade que gere mofo. Então eu recomendei que a gente pegasse o carro, estacionasse ele ao sol dentro do terreno de casa e abrisse as portas para dar uma ventilada. E quando abrir a porta, não esquecer de apagar a luz do teto, porque senão ela vai consumir corrente elétrica da bateria. Tá? E esse consumo de baixa carga por um tempão é o pior tipo de consumo que a bateria tem. É aquela que vai ao fundo, que a gente chama de deep cycle, que é profundo e ele estraga a bateria se executado muitas vezes seguidas. Então, abra o carro ao sol, abre as portas para entrar um ar no carro, passar um sol dentro do estofamento do carro e desliga a lâmpada interna para não ter consumo da bateria. Deixa eu ver aqui, tem uma imensidão de perguntas aqui, uma imensidão de perguntas mesmo. Deixa eu ver aqui, o Simval. Pergunta para o Marcelo sobre escapamento de moto aberto. Isso é proibido, Marcelo? Porque aqui no bairro Padre Rico tem bastante, incomoda uma barbaridade. Nós tínhamos aquele famoso amigo do Everton que passava aqui na frente fazendo bagunça com a moto, né? O Everton estava sempre fazendo a entrada dele ao vivo ali, o cara de moto fazendo uma bagunça. O que é? Tem uma pressão sonora máxima que a lei institui, que aí depende do tamanho do motor, tem um valor. Tá? Se eu não me engano, para alguns tipos de motores, o limite era 105 decibéis. Então, se o órgão que legisla sobre isso fazer um flagrante a respeito dessa ocorrência, o equipamento ele pode ser multado e apreendido até regularização. Então, em outras palavras, não pode. Só que a polícia tem que estar no ato para poder fazer a apreensão. O Maninho está perguntando qual a diferença entre dínamo e alternador, Marcelo. O dínamo, ele é um motor que ele é muito parecido com aquele que a gente tinha nos nossos carrinhos de brinquedo, quando já era pequeno, movido a pilha. E o alternador, ele já vai fazer um carregamento na bateria a partir do movimento do alternador, do motor, em tensão um pouco maior, em uma razão alternada de produção, que depois a gente, depois de passar pela bobina, converte para corrente contínua e acionamento do motor. Então, eu me lembro que Fuscas antigos saíam com um sistema de eletricidade 1.6 volts. Não sei se tu lembra. E era comum que os carros tivessem voltímetro também, porque a gente tinha que regular a tensão do alternador, na verdade do dínamo, fazendo uma aceleração mínima em marcha lenta para evitar que o carro parado na sinaleira descarregasse a bateria. Então a gente ficava olhando para o voltímetro, não deixava baixar de 6 volts, para poder manter a tensão sempre elevada. Então o alternador ele matou essa necessidade. É uma máquina mais moderna, é um motor que gera corrente alternada, então, e dessa maneira ele alimenta o carro. A bateria só serve para dar partida no motor. Depois quem assume a característica é o alternador. O dínamo fazia a mesma coisa, só que a eficiência dele é menor, ele tem então mais perdas mecânicas dentro dele, ele tem a excitação magnética que ele produz é menor também, por conta do tipo de construção, os desgastes são infinitamente maiores. A Indianária está perguntando, eu tenho um Sandero 2018 e estou abastecendo com etanol e ele está fazendo 9 km por litro. É uma boa média, Marcelo? Aqui na cidade é um número muito bom, tá? Se for um percurso misto, estrada e cidade, ainda é bom. Se for puro na estrada, eu acho que dá para dar uma melhorada ainda nisso aí. Muito bem. Olha, pessoal, eu tenho aqui uma imensidão de perguntas. Infelizmente, eu não tenho condições de fazer todas as perguntas para o Marcelo. É uma espécie de uma loteria aqui. Eu vou fazendo aquilo que é possível, né?
e você tem sorte aí, se conseguir que o Marcelo eu vou pegando o que dá aqui de perguntas, mas na verdade são muitas perguntas. Estamos aqui com mais de 30 perguntas e eu não tenho condições de fazê-las todas agora. Mandar no Facebook, de repente, pessoal. Tá Quem certo. tiver bastante interesse aí, manda no Facebook da rádio ou no meu. Tá, pode perguntar então no teu... do Onda Tecnologia ou no Marcelo Monteiro da Corrégio no Facebook. Ok, pode fazer a pergunta diretamente para o Marcelo então, pessoal, porque infelizmente não tem como atender a todos, é muita pergunta que está chegando aqui. O ouvinte está perguntando qual, num Fiesta Aro 16, Marcelo, qual a calibragem correta? Olha, esse Fiesta aí tá na casa de uns 34 a 35 PSI, mais ou menos. Tá? A avaliação é feita com o peso do carro, com a largura do pneu, o tamanho da roda não importa muito, mas a largura do pneu, sim. Então, se houve mudança do componente original, já tem que fazer um recálculo, né? Então, mas o manual de instrução, a Ford faz uma coisa bem legal. Ela pega todas as instruções que são as mais importantes do manual e coloca na última página do manual, tudo repetido. Então tem lá volume do tanque, pressão do pneu, volume de litro de óleo que vai no motor, tipo do óleo, tem um monte de coisa divertida para se acompanhar para quem gosta de carro. Vai lá ver na última folha do manual, tá tudo escrito lá resumido, não precisa ficar virando página procurando onde é que tá. Agora são 8h50, a última pergunta então de hoje, a Adriane está perguntando aqui, motor Zetec Rocon 2001 é bom? O Zetec Rocon é um motor ótimo, inclusive... O Michael Schumacher, que é o jeito certo de falar o nome dele, e não o Mikael, que nem aquele bobaião lá do Galvão Bueno fala, tá? Ele foi campeão em 94, em cima do Damon Hill, usando na Benetton dele um motor Zetec Rocon, que foi o motor que acabou cedendo a tecnologia para o carro de rua. Então, é um motor que inicialmente ele foi projetado para ter comando de válvula pneumático com abertura variável, né, cópia do Honda do ano anterior do Ayrton Senna na McLaren. Então, é um motor de projeto muito bom e ele foi popularizado para poder ser utilizado nos veículos que a gente acaba comprando. Fórmula 1 sempre foi laboratório desse tipo de tecnologia, né? Então, o Zetec Rocon é um motorzão. Agora são 8h51, daqui a pouquinho o Marcelo vai falar sobre matemática e como a matemática está ajudando a prever aí a evolução do coronavírus. Perfumes criam memórias boas, por isso estar com o perfume certo é essencial, mas o essencial nesse momento é ficar em casa. Pensando no bem-estar dos seus colaboradores e clientes, a Perfumaria Lavier Store está com a sua loja fechada. Esperamos em breve retomar as atividades, fazendo parte da vida das pessoas, gerando bem-estar, autoestima e alegria para viver aonde quer que estejam. Perfumaria Lavier, na Avenida Júlia Assis 491, telefone 3523-4917. Já voltamos com o Marcelo da Corrégio. Onda News, a notícia em primeiro lugar. Onda Sul FM, os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão. Ouça agora. Extraordinário. Porém verdadeiro. Oferecimento: Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. No Brasil, as cestas de Natal se tornaram populares nos anos 50. As famílias passavam o ano todo pagando prestações mensais das cestas de Natal, muitas vezes com dificuldade e sacrifício. As cestas eram recebidas no final do ano e eram motivo de muita alegria e festa para as famílias. As cestas de Natal Amaral foi a primeira e marcou a época. Fundada em 1945, a empresa foi pioneira no ramo do empacotamento de alimentos e venda ao consumidor. As cestas foram criadas em 1953 e eram uma espécie de baú da felicidade em que o consumidor pagava um carnê para receber a cesta no final de ano e concorria a diversos prêmios, desde eletrodomésticos até mesmo imóveis. Por motivos desconhecidos, a empresa Amaral resolveu encerrar as atividades no ano de 1967. Você ouviu? Extraordinário, porém verdadeiro. Oferecimento: Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. A
A Vida e Saúde Produtos Naturais informa que está atendendo das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 18 horas, tomando todos os cuidados e precauções. A Vida e Saúde também está trabalhando com teleentrega pelos telefones 3523-0132 ou 99912-2154. Você faz o pedido e recebe no seu endereço. Vida e Saúde, Avenida Júlia Assis, em frente ao Sobar. Nesta época aumenta o risco de alergias em cães e gatos. Essa alergia tem caráter crônico de origem genética e causa muito sofrimento ao seu pet. Diagnosticar a causa é fundamental. A Planeta Bicho possui um centro dermatológico com veterinário especializado e testes para detectar a causa das alergias. E tem ainda profissionais em medicina de felinos, cardiologia, cirurgias, ortopedia, acupuntura, nutrição, pet shop, banho e tosa. Planeta Bicho. Nesse momento, é preciso isolamento social para conter o avanço do coronavírus. Mas isso não significa que o Banco do Brasil está longe de você. Somos o banco mais que digital. Estamos no seu celular, no bb.com.br e nas redes sociais, com dicas úteis que vão te ajudar. Evite ir às agências e aos caixas eletrônicos. Em vez disso, baixe o app do BB e use o seu cartão de débito e crédito. Conte sempre com a gente. Banco do Brasil, mais que digital. Quando você tem alguém ao seu lado, o sol brilha mais e os pesos ficam mais leves. Neste momento, a Nissei mantém-se disponível para você, quando e onde precisar. Para além dos cuidados, trazer um pouco de esperança para os dias difíceis. Estamos todos os dias em mais de 300 lojas em mais de 70 cidades. Porque ter alguém para ajudar e te acompanhar é o melhor remédio que a vida pode nos dar. Nissei, mais perto, mais que farmácia. A estação mais ouvida, Onda Sul FM. Atualmente, o mercado de trabalho exige formação e você precisa estar preparado. Por isso, faça um curso de pós-graduação na Unipar e amplie suas possibilidades. Ligue 0800 601 4031 ou acesse pós.unipar.br. KM Pneus e a temperatura na Onda. 23 graus. Pare de rodar por aí, vem pra KM Pneus. A KM Pneus é a loja mais completa em acessórios e pneus para automóveis, vans e caminhonetes. Todas as marcas nacionais e importadas. A KM Pneus também trabalha com agendamento e leva e traz. Facilite sua vida. Use nossos serviços. KM Pneus, Avenida Florianópolis 96 no centro. Telefone 3524-3040. KM Pneus. Essa todo mundo ouve, Onda Sul. Jornalismo Verdade. Onda News. 8h57, 8h57. O Zanella, o veterinário José Carlos Zanella, mandou pra gente que um áudio interessante a respeito desse atendimento a animais. Atendimento a animais, nesse caso aí que o comércio está fechado, veterinários fechados, pet shops fechados, mas ele disse que tem um atendimento especial em casos de emergência. Agradeço que a participação do Zanella, que traz então informação em casos de emergência para atendimento a animais, como as pessoas devem proceder. Agio, colaborando aí contigo aí a pergunta da pessoa se o animal fica doente. Se for um animal pequeno... Tá entrando o som da live aqui ao vivo, eu não sei como é que é, vamos ter que controlar aí, porque tá entrando duplicado a programação aí, vamos ter que cortar então para colocar o Zanella ao vivo aí, e o áudio do Zanella, né? O áudio do Zanella, nesse momento aqui, explicando então como é que funciona essa situação de casos de emergência para atendimento a animais, nesse momento que o comércio está fechado. Bagio, colaborando aí contigo aí a pergunta da pessoa se o animal fica doente. Se for um animal pequeno, as clínicas estão autorizadas a atender. Se for um animal grande, os veterinários de grandes animais também estão autorizados, porque é serviço essencial. Então eles têm medicamento, eles vão, pegam o medicamento e levam até a pessoa busca o medicamento ou faz o atendimento veterinário. Então é possível pela normativa, né, pelas normas
legais, além do Conselho ter também nos dado essa autorização, né, a gente pode trabalhar serviços de urgência e emergência, né, e a doença do animal se encaixa dentro desse perfil, tá bom? Um abraço. Valeu então, Zanella, muito obrigado. O atendimento será feito então em caso de emergência e nas veterinárias, se for animal pequeno, animal grande também, as pessoas podem estar em contato com as casas veterinárias. São 8h59. Marcelo da Corrégio, e a matemática está ajudando nessa questão aí da prevenção, da previsão de casos de coronavírus? Então, aquela chata geradora de notas baixas, né? Então, primeiro vieram as operações básicas, né? Soma foi sossegado, a subtração já começa a dificultar com aquele papo de emprestar um do vizinho, depois vem a tabuada que o Juliãozinho não sabe até hoje. Tem gente que hoje não acerta a tabuada do 6, do 7 e do 8. Se eu fizer uma partinha aqui, tu não vai acertar, quer ver? 7 fez 8. Olha ali, ó. Já errou. Já errou, tá vendo? Julião. Tá vendo? Pressão. Vendo? Matemática é pressão, cara. Por últimas divisões, né? O Juliãozinho também, duvido, sabe dividir com vírgula, né? A criançada achando que esse é o pior dos infernos. Depois lá na quinta série, né, Juliãozinho? Apareceu potência, apareceu as raízes, depois vem a álgebra, aquelas dificuldades imensas para poder calcular o valor do X. Logaritmos. Isso aí é depois ainda. Depois ainda? No segundo grau. Apareceram os conjuntos numéricos, funções, gráficos lineares e não lineares. Aí vem os logaritmos, né? Aí acabou a matemática da escola. Para quem for pro terceiro grau, aí o coro continua pegando com limite, derivado, integral dupla, tripla, regra da cadeia, transformada de Fourier, Laplace, que o Julião é doutor nessa área já. Com todas essas coisas, o mundo tecnológico que conhecemos, em grande parte foi construído. O Juliãozinho tá bravo porque errou a tabada comigo. Ele vai chegar em casa e vai estudar. Tá, então semana que vem eu vou tomar a tabada de ti, homem. Eu não quero fale, hein? Então, para entender a matemática do Covid-19, basta a matemática que a gente sabe até o final da escola, sem universidade e uma boa sacada de Excel que vai nos poupar muito tempo calculando coisas repetidas. Para a gente diagnosticar a matemática da epidemia, a gente deve anotar todos os dias quantas pessoas ficaram doentes e quantas morreram naquele dia. Esse dado faz parte de 2 colunas de dados. Essas colunas formatam a plotagem de um gráfico de barras. Essas barras, uma para cada dia, mostrando os acometidos pelo problema, né, doentes ou mortos, quando unidos na parte de cima, é como um joguinho de unir os pontos que a gente acaba gerando uma curva. Essa curva é descrita como uma função matemática que é uma equação. O desenho teórico dela é a silhueta de um sino. A gente chama isso de curva normal ou curva gaussiana. Muita coisa na natureza segue essa regra, inclusive o espalhamento de uma doença como a de agora. As curvas gaussianas, elas são estudadas nos cursos superiores, mas há uma curva que aproxima o comportamento que vemos no ensino médio e pode ser representada como uma equação de segundo grau. Vocês conhecem essa equação? A gente calcula ela com o nome de fórmula de Bhaskara. Já ouviu falar, Baixo? Sim, sim. O X', o X duas linhas, o X1, X2. Então, mas saiu correndo disso aí. Eu acho que o Julião também. Então, o X1, o X' é onde a doença começa, e o X2 ou X duas linhas é onde a doença termina. Essa curva é aproximada porque ela destaca a doença que começa muito rápido, ela plota a elevação da doença antes e destaca que a doença terminaria depois. Ela plota que a queda é mais lenta e depois fica mais brusca, né? Por isso que a gaussiana acerta melhor o desenvolvimento. Mas ela acerta quando começa e quando termina probabilisticamente. Outra falha dela é o pico que é menor, que é quantas pessoas ficam doentes ou morrem ao mesmo tempo. Pois o cálculo dela é mais mediano, mas acerta probabilisticamente na quantidade de doentes. Assim, todo mundo poderia ter acesso mais do que as coisas que a Globo fala ou tem mostrado. Após semanas estudando a evolução dessas curvas, a gente percebe qual é o comportamento tendencial dela. O que eu acho importante vendo agora as curvas brasileiras. Eu acho que é possível manter a cidade fechada, minimizando quem entra, quem sai, porque quem entra pode trazer doença e quem sai pode voltar pesteado, né? O fator do grupo de risco deve ficar em casa. São fumantes, idosos, cardíacos, diabéticos, são os que mais sofrem com a doença. Tá todo mundo já careca de saber sobre isso aí. Quem tem que ficar doente, gente, vai ficar doente mais cedo ou mais tarde, tá? Então, viroses são normais, tá? A gente tem 7 tipos de corona conhecido, esse último agora, o mais famoso de todos. Em 2015, por exemplo, eu tive uma febre de 38 graus que não abaixava com remédio comum e eu tive que passar a manhã plugado no soro, no hospital, e voltei para casa à tarde. No outro dia eu estava dirigindo a Londrina a trabalho. Então é um corona da vida. Acontece com todo mundo e dependendo do histórico de atleta de cada um, né, Baixo?
a gente recupera mais rápido ou não. Baixo, com histórico de atleta, de dar volta no laguinho. Atleta debocha. Ô bolão. A quarentena faz as pessoas ficarem doentes de modo mais espaçado e serve para não lotar o hospital de uma vez só. Então, aquela vez que eu fiquei doente, eu fui sozinho pro soro. Fizeram até teste de dengue em mim, mas felizmente não era nada. Era uma virose, como falaram. Como um operador matemático chamado integral, é possível que a gente calcule a área formada abaixo da curva, que vai mostrar que a área de uma curva com quarentena e sem quarentena é a mesma, só que o volume de gente doente leva mais tempo para aparecer. Então é como uma caixa d'água, que leva 1 hora para encher, versus outra caixa d'água que com vazão menor leva 5 horas para encher. Ou seja, a caixa vai encher. Então é isso que a gente tem que programar com a quarentena. A gente vai ter os doentes, mas eles vão acontecer de maneira mais espaçada e aí os serviços de saúde vão poder atender a gente com uma qualidade melhor, sem correria, sem amontoação. Sobre os números do corona, Baixo, para fechar o quadro hoje. O país de referência mudou. Era a China, depois foi para a Itália, agora é a vez da Espanha. Comparando os números da Espanha com o do Brasil, se a contaminação aqui com 211 milhões de habitantes fosse idêntica de lá com 46 milhões, teríamos atualmente no Brasil 436 mil contaminados. Olha o absurdo de gente doente que tem na Espanha. E 43 mil mortos, se comparados ainda com a Itália. De cada 439 espanhóis, 1 está contaminado. De cada 4.562 italianos, 1 morreu. E os Estados Unidos é o que está piorando agora. O pior lugar lá é o estado de Nova York. Lembrando que o governador de lá só estabeleceu o fechamento das ruas, como ocorreu aqui, dia 23, né? Então, o cara perdeu tempo e está uma desgraça lá. Na América do Sul, os piores casos estão no Uruguai, Chile e Equador. Contaminados no mundo, 934.033. Mortos no mundo, 46.922. A letalidade subiu de 4,5% para 5%. No Brasil, temos 6.836 contaminados, 229 no Paraná, 3 mortos, 247 em Santa Catarina, com 2 mortos. Mortos totais no Brasil, 241. 43% deles estão em São Paulo, com 2.981 contaminados. 12% dos acometidos pela doença no Rio de Janeiro, com 832, 6,5% no Ceará, com 444. Aqui em Santa Catarina temos 3,6% dos contaminados e no Paraná 3,3%. A letalidade no Paraná 1,3% e em Santa Catarina 0,8%. Outro número assustador, nos Estados Unidos, 17 doentes para cada minuto que passa. Na Espanha, Itália e Estados Unidos, 1 morto a cada 2 minutos. E agora, um pequeno desabafo que eu quero usar para conscientizar quem está escutando a Onda Sul agora. Há 2 dias a gente teve um pico assustador de doença no Brasil. Em 24 horas apareceram 1.087 novos casos. Estatisticamente, tratamos os dados fazendo um cálculo de quanto tempo leva para dobrar os valores de doentes e mortos. A gente estava muito bem, tá? Entre 3 e 4 dias, que é um número bom. Isso indica que a doença está se alastrando devagar. Só que de um dia para o outro, em vez de duplicar, ele triplicou. A gente estava entre 300 e 400 casos por dia há 11 dias. Isso era bom, então, porque significava pouca evolução do contágio. Mas aí no dia de anteontem, triplicou de um dia para o outro. Então, se a gente voltar 16 dias, a partir desse dia de triplicação, tá? A partir de 31 de março, a gente vai cair aonde, Baixo? Num final de semana. Quer dizer, qual é a parte do não é para fazer reunião que muitos ainda não entenderam? Essas contaminações que apareceram de 1.087 casos, tá? Foi porque o pessoal fez festa, fez reunião, fez ajuntamento no final de semana. Essa semana lá perto de casa estava aparentada de um vizinho lá reunida, carro em cima de calçada, criança correndo dentro do pátio, tá? Então vamos todo mundo torcer aqui para que nada errado ocorra lá, tá? Esse tipo de gente é o tipo de gente que está atrasando a nossa volta ao trabalho, tá? E o que vocês desejam? Vocês não desejam voltar a trabalhar, tá? Então vocês não querem que isso aqui vire China de janeiro, não querem que aqui vire Itália e Espanha de março, não queremos que vire agora os Estados Unidos de abril, então a gente vai ter que respeitar a norma, senão a gente vai ter uma devastação, é uma escolha nossa. Há 20 anos um suíço me disse aqui no Brasil que a gente não tem obrigação, a gente tem sugestão. E isso foi uma vergonha para mim, tá? Porque eu não tinha nem como replicar o que ele falou, ele estava falando sério, estava falando a verdade. Todo esse tempo passou e pouca coisa mudou. Mas, Bajo, sinceramente, quem não respeita a proibição de não beber antes de dirigir, não respeita a faixa de trânsito, não respeita a faixa de proibido ultrapassar, não respeita a placa de velocidade máxima, vai respeitar uma norma que deve ser cumprida dentro da própria casa? Complicado pra caramba lidar com o brasileiro, tá? O brasileiro, ele faz o Brasil. Então nós temos um país que a gente merece. Me desculpe, mas se isso não mudar, vocês têm que se preparar porque vai vir coisa ruim. Cuide da sua casa, cuide pela janela, meta a boca em quem não está seguindo a ordem,
Tá? E olha, sinceramente, tomara que eu não tenha que esperar coisas do tipo 1 bilhão de votos no Big Brother anteontem, significa que a gente tem uma tendência a não se comportar bem. Tá? 1 bilhão de votos, 1 bi, recorde mundial. Parabéns, Brasil. Que coisa, hein? Marcelo, por falar não respeitar, o ouvinte está mandando aqui um recado dizendo o seguinte, pergunta para o Marcelo Baggio, esse aplicativo de detectar radar em rodovias funciona mesmo? Aplicativo não, tá? Aplicativo que detecta radar é assim, ó. O aplicativo tem uma programação, tem uma setagem lá, que tem um ponto que a gente chama de waypoint de GPS, que indica que naquele local tem um radar. Agora não espere, por exemplo, a polícia com aquele secador de cabelo lá, que é o radar móvel, ele não vai detectar, tá? Existe um aparelho que tem para vender no Paraguai, aí uns cobra da vida, como chamam, que é detector de radar por onda de micro-ondas. Mas aquilo ali, se a polícia parar teu carro e pegar, olha, pense numa encrenca que tu tá. Isso aí, olha, não sei se não dá cadeia. Marcelo, muito obrigado, até quinta que vem. Até quinta que vem. O ouvinte parabenizando o Marcelo aqui, o Marcos dizendo assim, Marcelo falando verdades. Parabéns, Marcelo. São 9 horas e 10 minutos. Povo, me desculpa ter saído um pouco da minha raia, a minha área aqui é tecnologia, eu não lido com a parte psicológica aqui de comportamento a respeito disso, mas, gente, eu quero voltar a trabalhar, tá? E tem gente que tá fazendo com que isso leve mais tempo. Não faça festa, não é para fazer. Tá? A gente está aqui numa ação de trabalhar aqui na rádio, tá? 3 aqui, um olhando pro outro, tá? Mas a gente está meio que dando a cara a tapa para poder informar para vocês. Eu vou chegar em casa, vou tomar banho, né? Garanto que todo mundo que está aqui vai fazer coisas parecidas. Temos que seguir regras. Não, eu não tenho problema em seguir norma. Vocês têm que seguir norma, tá? Olha como é que o mundo enxerga a gente lá fora. Lembra que eu falei? O suíço falou para mim que a gente não tem norma, a gente tem sugestão. Isso é feio demais. É verdade. Agora são 9 horas e 10 minutos. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. Estamos apresentando Onda News. Onda Sul FM. Os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão.